Olá pessoal, tô aqui para falar com vocês hoje sobre algo que eu tenho atendido algumas pessoas e eu vi que é muito comum em muitas delas, que é o fato da pessoa não se sentir capaz de se tornar uma pessoa de Deus. Não foram uma, nem duas, nem três, são muitas pessoas que estão com esse questionamento, com essa dúvida, que tem enfraquecido a sua fé e tem, ao invés de levá-las para mais perto de Deus, o diabo tem usado isso para afastá-las de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Muitas pessoas não se sentem capazes, seja pelo seu passado, seja pelos seus pecados, seja por uma série de coisas que o diabo usa, ele cria, ele age, ele insiste para que a pessoa venha ficar aprisionada naquele sentimento, sem forças de reagir e sair daquela situação. Então o que você tem que fazer? Pensar ao invés de sentir. Nenhum de nós temos capacidade de nada. Deus é que pode todas as coisas. E a partir do momento que a gente se volta para Ele, Ele se volta para a gente e aí arrebenta. Então o que você tem que fazer se você se encontra nessa situação? Pensar na sua condição. Todas as dúvidas, né? A maior arma que o diabo tem para poder agir na vida de uma pessoa é fazer com que ela acredite na mentira dele. Porque uma vez ela acreditando na mentira do diabo, a palavra de Deus automaticamente se torna uma mentira para ela, porque ela assumiu aquilo que o diabo falou para ela como uma verdade. Por exemplo, ela fala: para mim a vida não tem mais jeito, eu tô há anos na igreja, não consigo mudar, não consigo ser diferente, para mim realmente não tem mais jeito. Ela mesma se considera um caso perdido. Isso é o que o diabo mentiu para ela e falou para ela, e ela aceitou essa mentira e colocou dentro dela que não tem mais jeito. Só que o que a palavra de Deus diz? Que não há nada impossível, que tudo eu posso naquele que me fortalece e assim por diante. Então a pessoa acaba vivendo aquela mentira, sendo que a verdade, que a palavra de Deus está à disposição dela para ela desfrutar, e ela fica sofrendo, na maioria das vezes dentro da igreja. Então, o que eu quero falar para você? Você tem que parar de sentir. Quando a dúvida vier, você tem que rebater. Quando a dúvida vier, você não pode aceitar ela simplesmente como uma verdade. Desde a palavra que eu tô falando aqui pra você, ao que você ouve fora, aquilo que você lê, aquilo que você coloca diante dos seus olhos, você tem que pensar. Não é porque eu tô falando pra você que é o certo. Você vai analisar, vai refletir e vai aplicar ou não na sua vida. O que você precisa é deixar de viver por aquilo que você sente e passar a viver por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita, por aquilo que você sabe e entende que vai ser bom para sua vida. Todo pensamento que vier na sua cabeça, que te deixar em dúvida, te deixar para baixo, te deixar com medo, te deixar mal, você acha que esse pensamento vem de Deus? Deus sempre coloca a pessoa para cima, Deus sempre desperta a fé da pessoa, e com você não é diferente. Quantas palavras você já ouviu, quantas coisas você já viu, e você fica ainda aceitando essa mentira do diabo. Quando a pessoa vai no médico, ela nunca viu médico na vida, o médico fala para ela: tira a roupa, ou então toma esse remédio. Ela não sabe nem se vai morrer se ela for tomar aquele remédio, mas porque o médico falou, ela acredita. Aí quando um homem, uma mulher de Deus fala, ela não acredita e não pratica. A nossa vida é resultado daquilo que a gente ouve e aquilo que a gente obedece. Então você não pode viver de acordo com aquilo que você sente. Você tem que pensar. Tudo na sua vida você deve analisar, você deve pensar, você deve refletir e então colocar em prática. E a palavra de Deus nunca vai te deixar em dúvida. O que te deixa assim são essas mentiras do diabo, que a partir do momento que ela vier e você rebater, você vai se tornar forte, porque o diabo se fortalece na sua fraqueza. A partir do momento que você veio a dúvida do diabo: diabo, por que eu não vou conseguir se Deus é comigo? Pra minha vida não tem mais jeito? Mentira, porque para Deus não há nada impossível. Se Deus ressuscitou um morto, o que ele não pode fazer na minha vida que eu tô vivo? Entendeu? Se Deus não me escolheu, tá bom, olha quanta gente tem lá fora. Por que você tá ouvindo essa palavra? Por que você tá recebendo essa direção? Será que realmente Deus não te escolheu? Será que o diabo é tão forte assim como ele se apresenta? Porque se ele fosse, ele já teria te levado para o inferno e não estaria deixando você aí viva com tempo de se arrepender e se voltar para Deus. Será que ele é tão forte mesmo como ele se apresenta para você?
Então é onde você vai aprendendo a pensar. Faça para Deus todos os dias essa oração. Meu Deus, abre o meu entendimento, me ensina a pensar, desperta a minha fé. E Deus vai fazendo isso à medida que você também vai se entregando, vai buscando, vai ouvindo bispo, lendo livros, se envolvendo com as coisas de Deus. Porque a pessoa fala, eu não me sinto capaz de ser uma pessoa de Deus, eu não me sinto capaz de fazer a obra, eu não sinto... Como que, por exemplo, uma pessoa vai se sentir capaz de se tornar um médico, sendo que ela não estuda? Se ela não se forma, se ela... Tem pessoas que para alcançar esse objetivo, ela passa 1 ou 2 anos fazendo cursinho para poder passar num vestibular de uma boa universidade, depois ela passa 5, 6 anos estudando, depois ela se aperfeiçoa, vai se profissionalizando, vai se atualizando, e aí você fala que quer ser de Deus e você não faz nada para isso? Ou você se convence e se acomoda pelo fato de que você vai 1 ou 2 dias, ou talvez todos os dias para a igreja? A maior prova é aquilo que a gente faz quando está fora da igreja. Porque ali na igreja a gente está naquele ambiente de fé. Mas quais são as suas decisões diárias que você toma no seu dia a dia? Diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de um deserto, diante de qualquer situação. Qual é a sua reação? Você confia em Deus ou você se desespera e age na força do seu braço? Você confia em Deus ou você dá um jeitinho para a coisa acontecer um pouco mais rápido? Então você precisa analisar a sua condição. Você tem esse objetivo? Não importa se você se sente ou não capaz, porque isso também é uma outra questão. Por quê? Se você não acredita em você, como é que Deus vai acreditar? Não tem como. Deus investe e acredita naquelas pessoas que acreditam nelas mesmas. Né? Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você, por mais que Deus queira mudar a história da sua vida, ele fica impossibilitado, porque Deus fala, vai que eu sou contigo. Você fala, não, mas eu não consigo. Deus fala, vai porque vai dar certo. Você fala, será que vai dar certo? Deus fala, vai e toma uma atitude. Você fala, não, mas será que é isso mesmo? Ou você crê ou você não crê. E se você não está conseguindo crer, busque crer. E haja de acordo com aquilo que você crê, com aquilo que você sabe que é o certo, e não por aquilo que você sente. Porque quantas vezes de manhã, principalmente dia de sexta-feira, que acumula o cansaço da semana inteira, a gente toca o despertador para ir trabalhar, a gente fala, ai meu Deus, me dá forças para eu levantar. Você sabe que você tem que levantar e por isso você toma uma atitude, vai tomar banho, toma café e vai trabalhar. Porque a sua carne quer ficar lá deitada até sabe Deus que horas. Assim é na nossa vida. Você tem um objetivo, você tem que se esforçar. A nossa carne ela é preguiçosa, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer fazer as coisas do Espírito. Mas se você, ciente daquilo que você tem que fazer, toma uma atitude para alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé, a sua comunhão com Deus, o seu espírito vai se tornar forte e a sua carne vai se tornar fraca. E fazer as coisas de Deus vai, não que vai ser fácil, mas você vai estar habituado àquilo, você vai viver em função daquilo. Então você precisa se envolver com as coisas de Deus. Da mesma forma como uma pessoa que tem o objetivo de ser um médico, um bom profissional, ela estuda, se empenha, se dedica para aquilo. Se você quer ser de Deus, você precisa se empenhar para isso também. E acreditar em você, porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Deus acredita em você. Só que enquanto você não reconhecer o seu valor, ninguém vai te valorizar. Assim, a gente está nessa campanha do Dia Universal da Mulher, muitas mulheres sofrem porque elas não sabem o seu valor. Então elas dependem de A, de B, de C, das circunstâncias externas para resolver um problema que é interno. Porque se ela mesma não acreditar nela, o que adianta ela ter toda uma estrutura de beleza, de dinheiro, de uma série de coisas, sendo que ela não reconhece o seu próprio valor. E aí, por ela acabar se inferiorizando, as pessoas ao redor dela também não... Ela é uma pessoa que passa na vida, não faz a menor diferença. Então você precisa acreditar em você, reconhecer o seu valor. Ah, mas eu não presto. Deus te valoriza, se importa com o que Deus pensa sobre você. E o mais Ele vai fazer. Só que você precisa fazer a sua parte. Deus não faz nada sozinho. Então acredita em você, age em função daquilo que é o seu objetivo, se é nascer de Deus, ter encontro com Deus, ter uma vida, ser uma mulher, ser um homem de Deus. Você precisa se envolver com as coisas de Deus, acreditar que você é capaz, porque condição a gente não tem.
Eu não tenho condição de estar aqui falando com você, né? Tantas pessoas falaram, ai Mariana, você grava vídeo no banheiro, só Deus sabe quantas almas foram salvas através daqueles vídeos que eu gravei no banheiro, sabe? A gente não tem condições, eu não tenho estrutura de um estúdio, de um cenário, nada disso. Deus, ele é simples, Deus, ele não precisa de artefatos e argumentos para poder agir na vida de uma pessoa. Deus precisa que ela acredite. O primeiro vídeo que eu gravei, vou falar isso pra vocês agora, foi uma sexta-feira e eu tinha feito endoscopia naquele dia. E eu dormi assim praticamente o dia todo e eu acordei com essa direção, faça um vídeo. E eu fiz. Não sabia quantos vídeos eu ia fazer, não sabia onde iria chegar e os resultados estão aí. Pessoas no Brasil e em países do mundo que eu nunca imaginei chegar. Tudo para a glória de Deus, tudo porque a gente obedece à direção de Deus. Então você não precisa ter condições, você não precisa sentir que você tem capacidade para alguma coisa. Acredite apenas, né? Veja que Deus está investindo em você, Deus está cuidando de você. Como é que Deus não te ouve? Como é que Deus não se importa com você se você está aí vivo? Ai de nós, se Deus não nos ouvisse ou não nos atendesse, a gente já estaria perdido. Se você está vivo até hoje, é porque Deus, ele ainda tem algo grande, tem tido muita misericórdia. Só que o que a gente tem feito com tudo que Deus tem feito pela gente? Então é isso que você tem que parar para analisar. Não espere ter condições para poder começar a fazer algo. Faça a partir de agora. Não espere ter condições né? Porque às vezes a pessoa vê uma pessoa, muitas pessoas falam assim, ai, dona Mariana, eu queria ser igual a senhora, eu queria ser assim, eu queria... A gente tem que admirar, sim, os bons exemplos, as pessoas. Eu tenho pessoas que eu admiro e são uma referência para mim. Mas Deus te escolheu exatamente assim, exatamente do jeito que você é, exatamente com o passado que você tem, entendeu? Para que amanhã você possa ajudar outras pessoas nessa condição. Porque uma coisa é eu falar para você de algo que eu li na Bíblia ou de algo que eu ouvi falar, outra coisa é falar o que eu vivo. Para você é diferente, eu posso falar para você porque eu vivo isso. Então é isso que você tem que ter dentro de você. Você não tem que se sentir. Creia, acredite. Quanto menos condição você tiver, maior vai ser a glória de Deus. Porque talvez se você tivesse alguma condição, você iria se apoiar nisso. Iria sair da dependência de Deus. Não, deixa que eu resolvo porque eu tenho essa condição. Não, você não tem condição, graças a Deus. Porque assim você vai depender única e exclusivamente de Deus. E aí você vai se envolver com ele, se colocar na dependência dele e o mais ele vai fazer. Tá certo? Espero ter esclarecido a dúvida, porque são muitas pessoas que não se sentem capazes de ser uma pessoa de Deus. Às vezes a menina falou assim, ai, Mariana, a gente não é nada, a gente só obedece. É isso que Deus quer da gente, obediência. Se Deus te deu uma direção, Deus está te dando essa direção agora. O que Deus está me falando? Para eu analisar a minha vida, duvidar da dúvida e obedecer? Então é isso que eu vou fazer. Deus, ele não precisa de grandes coisas. Quanto menos condição, fica provado que foi a mão de Deus que fez aquilo e não a mão do homem. Então que tudo que você fizer na sua vida, que seja para a glória de Deus. Não espere ter condições. Se você não tem condições, se derrama na dependência de Deus. E aí ele vai se manifestar através da sua vida e glorificar o nome dele de uma maneira como você nunca imaginou, tá bom? Permaneço à disposição de vocês com meu e-mail, com a minha página lá no Face e também na igreja para atender, principalmente nos domingos após a reunião. O e-mail é atendimento.mariananovais@gmail.com. No mais, que Deus abençoe, que você faça sempre essa oração. Meu Deus, me ensina a pensar. Me dá olhos para que eu veja aquilo que eu não tenho conseguido enxergar. E Deus, ele vai se manifestar, tá certo? Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.